prova o tentador com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Aos irmãos que estavam organizando, colocaram sobre mim essa responsabilidade de hoje trazer a mensagem que tem como proposta inicial a justificação pela fé. Mas, meus irmãos, conquanto nessa noite eu devo falar sobre a justificação pela fé, que é um artigo basilar da Reforma Protestante, o que eu quero hoje à noite trazer para os meus irmãos não é necessariamente uma exposição desta doutrina importantíssima, mas eu queria fazer nessa noite um resgate, então, dessa memória histórica. O que é? O que representou? De fato, qual foi a natureza da Reforma Protestante? E o que de fato aconteceu para que ela se desencadeasse e se tornasse uma realidade concreta? Então eu quero convidar os meus irmãos a ficarem de pé nesse instante, e aqueles que podem, evidentemente, abram as suas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo de número 17. Romanos capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Eu quero informar aos meus queridos irmãos que nós estamos gravando esse culto todo hoje e posteriormente vamos disponibilizar um DVD para as igrejas aqui terem também, e os irmãos, como um registro desse importante 31 de outubro de 2013, quando aqui nos reunimos para celebrar a Deus pela Reforma Protestante. Aqueles que contaram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 1,15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos repetir em uníssono essa última expressão, todos. O justo viverá pela fé. Vamos orar nesse instante. Eu quero convidar aqui o pastor Rivaldo e ele vai nos conduzir a Deus nessa oração, apresentando ao Senhor as nossas vidas, nesse momento de reflexão também. Amém. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor. Oremos. Pai querido e amado, é motivo de muita alegria, Senhor, de estarmos aqui reunidos neste momento tão especial, Senhor. Eu sei que o teu propósito está mediante a cada um que está aqui, porque tu trouxeste a cada um, e estamos aqui, Senhor, também no propósito de ouvir a tua palavra. Senhor, eu te peço agora, reveste o teu servo com o poder que vem do alto, que seja tudo, Senhor, revelado através do Espírito Santo em seu coração, para que todos saiam aqui, Senhor, regozijados, cheios, Senhor, da tua santa palavra. É o que eu te peço,
Repreende qualquer pensamento contrário de tudo que vai ser falado agora, Senhor, porque estamos aqui no propósito de ouvir a Tua voz. Estamos aqui desde o início e Tu estás falando conosco desde a primeira palavra até nesse instante. Então, Senhor, usa o Teu servo com o Teu poder, porque tudo isso é para a Tua santa e poderosa glória em nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu usei uma expressão aqui e eu quero repeti-la. A necessidade do resgate de uma memória histórica. O fato, meus irmãos, é que nós somos um povo, uma geração, que de certa forma temos uma certa amnésia do que aconteceu no decorrer destes 2000 anos que o Evangelho é pregado. E eu diria que a causa motriz de muito desarranjo, de muita confusão que se instalou nesses dias, é fruto de uma ignorância quanto ao legado que nós recebemos de gerações anteriores. Eu me recordo muito bem que quando eu fiz a minha monografia de conclusão de curso, eu coloquei como pensamento de abertura a frase de um teólogo medieval que se situa historicamente, inclusive antes dos reformadores, cujo nome era Hugo de Blois, e ele usava uma ilustração muito interessante, e eu quero citá-la aqui. No seu pensamento ele dizia o seguinte: nós somos como anões sobre os ombros de gigantes. Por causa deles, nós podemos ver além deles. Eu achei essa expressão muito marcante, porque quem dizia isso era alguém que estava, inclusive, cronologicamente antes dos reformadores, mas já reconhecia no período da patrística dos pais da igreja, ali nos meados do século IV, século V e até a primeira metade do século VI, ele percebia a contribuição desses heróis da fé do passado. E os consideravam para a sua presente geração como verdadeiros gigantes, os quais nós, enquanto anões, subimos sobre as suas costas para vermos além do que nossa pequena estatura poderia enxergar. Por isso que é sempre uma insensatez e uma ingenuidade arrogante acharmos que não precisamos destes que vieram antes de nós. Na verdade, nós precisamos. Na verdade, o nosso estudo hoje da Escritura, se não se utilizar e se abster de forma arrogante daquilo que outros antes de nós pensaram, vai se tornar mais pobre. O nosso pensamento reflexivo vai ser muito mais decadente em função desse desprezo. Por isso que é preciso trazer a redescoberta de uma memória histórica em um dia como hoje. É muito pertinente em função de que cravou-se na história há 496 anos uma outra direção, um outro rumo, sem o qual possivelmente nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Quando eu falo de memória histórica, eu não estou falando de alguma coisa muito estranha a nós, porque basta você ler a Bíblia que você percebe como Deus se utiliza exatamente das lembranças como instrumento de despertamento. Faça uma pesquisa em qualquer chave bíblica, quer seja essas eletrônicas, e coloque a palavra lembrar para você ver quantas vezes Deus não disse ao seu povo: lembrai-vos, lembrai-vos e lembrai-vos. Ora, se nós olharmos para os sacramentos, quer seja da antiga aliança ou da nova aliança, o que era, por exemplo, a festa da Páscoa, senão o congraçamento do povo de Deus, que lembrava como marco histórico o dia que Deus os tirou do Egito.
O que é, portanto, a celebração da ceia, senão Jesus nos convocando a repetir aquilo que aconteceu naquela noite do cenáculo, quando era inaugurada e instalada a nova aliança, e Jesus diz para as gerações seguintes: fazei isto em memória de mim. Nós somos exortados constantemente a usarmos a memória histórica para não nos desviarmos. Eu acho notável que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele chega a lembrar a Timóteo do óbvio. Ele diz: lembrai-vos de Jesus Cristo e este crucificado. Porque é possível, terrivelmente possível, que a igreja de Jesus se esqueça, inclusive, do próprio Jesus. Por isso que nós somos chamados a lembrar, por isso que nós somos chamados a abandonar um certo esnobismo cronológico, achando que nós temos uma capacidade de discernimento que ninguém nunca teve na história, quando não é verdade. De fato, um dia traz conhecimento a outro dia, e nós temos recebido sim uma iluminação de Deus que inclusive se pauta e se respalda naquilo que outros pensaram antes de nós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos redescobrir a nossa história. Nós precisamos resgatar o legado que nós recebemos de gerações que vieram antes de nós. E isso, meus irmãos, se distribui inclusive nas esferas mais particulares, como por exemplo, é muito importante que cada um de nós, inclusive, conheçamos a história do surgimento da nossa igreja local. Dos que passaram lá, dos que choraram, dos que sofreram. É muito importante que a gente conheça as origens da pregação do Evangelho na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Nós não podemos abdicar desta memória histórica sob o risco de nós nos desviarmos fatalmente na nossa trajetória e na nossa caminhada, e assim como iniciarmos um processo de desfiguramento de quem de fato nós somos e qual seja de fato a nossa identidade. Por isso a reforma protestante é um marco importantíssimo na nossa identidade. É lamentável que muitos protestantes evangélicos hoje saibam que hoje, 31 de outubro, é o dia do Halloween. E nem se dão conta de que há 496 anos atrás o mundo estava em ebulição, porque estava se redescobrindo naquela geração, sob o peso da tradição amorfa, estava se redescobrindo o significado do que seja evangelho. É isso que eu quero colocar para você hoje à noite. E aí, meus irmãos, nós precisamos fazer então essa viagem histórica para trás. E aí nós chegamos no século XVI. O século XVI é um século, meus irmãos, que notadamente é marcado por uma palavra. A palavra é transformação. O século XVI foi uma época e um tempo onde muitas mudanças aconteceram nas mais diferentes instâncias da vida humana. Para não me alongar nessa questão aqui, basta eu lhe dizer, por exemplo, de transformações ocorridas, por exemplo, na ordem e no âmbito das transformações culturais. Aquele foi um período onde houve uma redescoberta, que também chamada foi de renascentismo, o renascimento da literatura, que muitos já não faziam dela uso, a literatura grega e a literatura romana,
E nesse movimento surge uma tese, uma ideia, que é o movimento ad fontes, numa expressão latina que significa o movimento que vai até as fontes. Havia um desejo cultural muito grande de se conhecer as fontes daquilo que se dizia ser o saber. E nessa busca do renascentismo, que veio casada com o humanismo, em função de que já se queria se libertar daquele tacão da Igreja Católica Romana que dominava a vida na Idade Média, o saber e tudo mais. E aí o humanismo já é o homem enquanto centro, querendo saber coisas sobre a sua própria existência. E nesse movimento de ir até as fontes, no que concerne a vida religiosa, muita gente queria conhecer as fontes da sua fé. E nessa busca pelas fontes da sua fé, se redescobriu o texto grego do Novo Testamento. E quando o texto grego do Novo Testamento foi impresso já por uma imprensa inventada naquele período em 1453, que era a imprensa de Gutenberg, que foi também uma profunda revolução cultural, porque o que antes se copiava manuscritamente agora era feito em escala pela imprensa de Gutenberg. As pessoas começaram a olhar a igreja real e a igreja neotestamentária, a igreja dos sacerdotes e a igreja da Escritura, a igreja do papado e a igreja do Evangelho, e se percebeu que havia uma grande, brutal diferença entre estas. Esse período de transformação também foi transformação em âmbitos políticos, e o pastor Carlos bem colocou aqui que existe sim uma ênfase, às vezes desmedida, de alguns historiadores de enxergarem a Reforma Protestante como um movimento político. Mas é óbvio que nós não podemos descartar de que também houve um movimento político, porque muitos príncipes dos condados e das nações-estados que nasciam na Europa medieval queriam se libertar do poder e do domínio e da influência da Igreja Católica Romana. Então muitos tinham interesse na reforma que propunha esse rompimento com essa subserviência dos estados à Igreja Católica Romana. Mas sem dúvida alguma, as transformações só ocorreram porque haviam transformações de ordem religiosas, capitaneando, conduzindo o que foi a Reforma Protestante. Você precisa entender uma coisa, que se você não compreender bem isso aqui, a reforma não vai fazer muito sentido. Nesse período, século XVI, nós estamos no apogeu do poder e da instituição do papado na Igreja Católica Romana. O apogeu. A igreja detém um poder, evidentemente que esse poder já encontra focos de fragmentação, mas do século XII até o século XV ainda vivemos o apogeu da Igreja Católica e da instituição do papado. E isso se percebe muito visivelmente em algumas declarações que eu quero citar pelo menos 3 aqui. O Papa Gregório VII, por exemplo, ele fez a seguinte declaração para você visualizar o que era o apogeu do poder papal. O Papa Gregório VII, certa feita, disse que o Papa é o único que deve ter os pés beijados pelos príncipes. Você entende o que significa isso? O Papa está dizendo que ele é o único que pode ter os pés beijados pelos príncipes. E com essa afirmação, ele se põe numa condição de autoridade sobre todos os reis. Por isso que é muito comum você, inclusive, assistir em filmes de nobreza medieval, quem é que coroa o rei? Se não Papa, um arcebispo ou um bispo. É quem coroa o rei. E isso é um gesto muito simbólico de que o poder espiritual suplanta o poder temporal na figura dos príncipes e dos reis. Um outro Papa, o Inocêncio III, nesse processo de acúmulo de poder dos papas, ele usou uma frase que nos assusta hoje. Ele disse assim, que o Papa é menor que Deus, maior que homem. Daí você percebe a que nível se chegou naquele período. Um outro Papa, o Bonifácio VIII, aí sim ele extrapolou as barreiras do bom senso quando ele afirmou que para a salvação é necessário sujeição ao sumo pontífice. Você entende?
O que é que estava em jogo na Idade Média? Era o poder que se acumulava naquela figura. E pasmem, o Papa detinha o poder espiritual, inclusive em função de que ele se considerava o vigário de Cristo na terra. Aliás, na teologia dogmática católica romana ainda se considera, no sentido de que ele é o mediador entre Deus e os homens na terra. Mas aquela instituição do papado que não apenas acumulava o poder espiritual, inclusive a prerrogativa de perdão de pecados, como a gente vai ver daqui a pouco, a indulgência, ou as indulgências, também exercia um poder temporal, na medida em que se sujeitavam-se aos seus poderes os príncipes, e a própria igreja detinha poderes temporais, inclusive para estabelecer e instaurar tribunais, como foi o caso da Santa Inquisição. O que é isso, senão o poder, inclusive, temporal do Papa? Para você ter uma ideia, a Inquisição começou com um confronto a uns pregadores pobres chamados de albigenses no norte da França. E ali se inicia, inclusive, um processo chamado de cruzadas, que quem sabe da história, que foi horroroso as cruzadas. Mas ali, naquela noite chamada de a Noite de São Bartolomeu, houve um decreto papal de que os exércitos fossem até ali e arrasassem com os albigenses no norte da França. Um dos capitães perguntaram: mas Papa, como a gente vai saber quem é de Deus e quem não é? Para a gente poder matar. A ordem do Papa foi: matem a todos, Deus saberá quem são os seus. Mas o poder do Papa era tão absurdo que ele, não se contentando com o poder espiritual e o poder temporal, ele quis ter um poder atemporal, inclusive pós-morte. É quando você tem a doutrina do purgatório e o Papa, se valendo da prerrogativa de que ele poderia, com a indulgência assinada pelo Papa, libertar vidas do purgatório. Assim sendo, o poder não bastasse nessa vida, tinha um poder sobre a outra vida na concepção católica romana. E nós estamos falando de uma sociedade analfabeta, que não tinha acesso à escritura, que tudo que sabia de Deus era a partir de uma igreja politizada, institucionalizada, que celebrava os seus sacrifícios repetitivos de costa em latim. Ninguém sabia absolutamente de nada. Foi contra isso que Lutero lutou. Foi contra este estado de coisas que ele lutou. É verdade que ele não foi o primeiro, outros vieram antes dele. Porque não lembrar do inglês chamado John Wycliffe, que certa feita encontrou uma senhora na esquina de uma rua dos condados ingleses dizendo: padre, socorra, o meu filho virou um vagalume. E ele espantou-se com aquela afirmação, e a pergunta: por quê? Ela disse: porque morreu sem ser batizado. Já havia ali uma crendice mística que crianças mortas sem o batismo da Igreja Católica Romana viravam vagalume. Porque onde reina a ignorância, floresce o misticismo. Porque não lembrar, por exemplo, de Johann Hus, da Boêmia, que foi um dos herdeiros de John Wycliffe, com um grupo que ele criou chamado de Lollardos, pregadores pobres, que começaram a traduzir a Bíblia para o inglês, colocaram na mão desses pregadores equipados, ainda que pobres, para pregar aos camponeses. Para você ter uma ideia, Johann Hus foi tão odiado pela igreja que foi prometido a ele um salvo-conduto numa determinada reunião, e ele acreditou que estaria a salvo, sustentou suas teses e saiu dali para a fogueira. Há uma lenda que disse, verdade ou não, que quando ele estava para ser morto, em função de que o nome Hus significa ganso na língua boêmia, ele teria dito: vocês hoje matam o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão deter. E foi em meados de 100 anos que aparece Martinho Lutero. Mas o ódio da igreja era tão grande que, entendendo que Johann Hus era discípulo de Wycliffe, que inclusive já tinha falecido, eles desenterram os ossos de Wycliffe e queimam na fogueira de forma póstuma. Então era o ódio que existia. É nesse contexto que aparece Lutero. Quem foi Lutero? O Lutero foi um jovem que, a rigor, seu pai queria que ele estudasse direito.
E ele até iniciou as primeiras disciplinas do direito. Mas conta a história que uma vez, numa determinada floresta, numa tempestade terrível, Lutero teve tanto medo da morte que prometeu: Santa Ana, se eu sair vivo daqui, eu prometo que você é monge. E ele se tornou monge agostiniano, eremita, e aí foi, mas não apenas monge, ele se transformou teólogo. Eu costumo dizer, meus irmãos, que no que concerne a vida sem o Evangelho, só existem 3 alternativas. A primeira alternativa é o indiferente, aquela pessoa que simplesmente não está interessado no Evangelho. Vive a vida como ele quer. Segundo, você tem aqueles que demonstram algum interesse, mas são cínicos. Estão vivendo o contexto da igreja, mas são cínicos, não levam muito a sério. Vivem a sua vida de hediondez pecaminosa, mas são cínicos, aprenderam a conviver com aquilo, são fariseus. Convive com a indiciocracia de ser branco por fora e podre por dentro. São cínicos. Mas existem os sinceros, que são aqueles que percebem a hediondez do seu pecado, querem a perfeição, mas encontram então no seu corpo uma outra lei que guerreia, e eles querem atingir a perfeição que Deus exige e não conseguem. Entre estes é Martinho Lutero. Martinho Lutero decidiu alcançar justiça. Martinho Lutero decidiu que seria justo e envidou todos os esforços possíveis para conseguir isso. Foi acompanhado inclusive por um vigário chamado Johannes Staupitz. E Martinho Lutero vivia crises tão profundas que alguns estudiosos dizem que ele sofria de algum tipo de surto psicótico. Tal eram as suas angústias em busca de alcançar a perfeição. Mas quanto mais da luz ele se aproximava, mais claramente ele via os seus pecados. E mais injusto ele se percebia. Isso foi produzindo um cansaço na alma de Lutero. Ele queria ser justo, mas vivia pecador. Ele queria a justiça que Deus exige, mas não conseguia. Isso se aprofundou inclusive na vida de Lutero, quando Lutero teve que encarar com muita sobriedade a realidade da igreja da época. Em uma viagem que ele fez a Roma em 1510, ele se escandalizou ao ver sacerdotes analfabetos embriagados, cheios de filhos de freiras escondidos nos monastérios, uma verdadeira Babel que é testemunhada não apenas por ele, mas por outros católicos da época que desejavam também uma reforma moral, como seria o caso de Erasmo de Roterdã. A coisa era crítica, era caótica. E Lutero seguiu nessa sua angústia de querer ser justo. Era um estudioso, habilidoso nas letras, leu Agostinho, leu o Guilherme de Ockham, leu pré-reformadores, mas faltava a Martinho Lutero a experiência, sim, sem a qual não é possível o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro conhecimento de si mesmo. E isso aconteceu na famosa experiência da torre. Diz a história que na torre da Catedral de Wittenberg, sozinho, no silêncio da sua alma, na escuridão do seu ser, quase na desesperança de alcançar a perfeição e ser justo, ele põe os olhos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17. E aqui está dito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu vou repetir isso aqui para você. Visto que a justiça de Deus se revela, se manifesta no Evangelho. De repente os olhos se abriram. Uma luz ilumina a sua alma, em função de que lhes veio o claro discernimento de que a justiça que ele queria a partir dos seus esforços, na verdade ela era oferecida gratuitamente no Evangelho. Você entende o que significa isso? Assim sendo, Martinho Lutero entendeu: não é pelo meu esforço, não é pela minha luta,
luta, não é pelas minhas tentativas de querer ser justo. Na verdade, a justiça de Deus que eu tento alcançar por mim mesmo me é oferecida no Evangelho. E como recebê-la? Paulo diz: de fé em fé. O meu justo viverá pela fé. Lutero entendeu que sua salvação não dependia do seu esforço, mas que sua salvação, sua justiça diante de Deus era na verdade uma oferta da graça de Deus que ele deveria receber apenas pela fé. Quem entende isso descansa no coração. Quem entende isso já repousa na alma. Quem compreende que não tem que trabalhar para ser salvo, que não tem que lutar para ser salvo, descansa na graça de Deus. Ou você pensa que é diferente hoje? Ou você pensa que existe um evangelho para Lutero e outro evangelho para a gente? Ou você pensa que tem pouco crente nas igrejas dizendo assim: eu estou fazendo o que eu posso. Não é possível que Deus não está vendo. Não é possível que Deus não está enxergando o meu esforço, a minha luta. Isso não é outra coisa senão a justiça por méritos, incapaz de ser alcançada. O que Lutero entendeu foi o significado do que seja evangelho. É Deus em Cristo, o justo, justificando o ímpio. É isso que é justificação pela fé. Todos os meus esforços, a partir desse instante, se tornam inócuos, falidos, porque agora eu sei que a justiça que eu preciso, eu recebo no Evangelho. E quando eu recebo no Evangelho, eu tenho a vida em Cristo, eu tenho a vida que eu deveria viver. E em Cristo eu fui morto na morte que eu merecia morrer. Assim sendo, no santo tribunal de Deus, Ele olha para mim e declara: justo. Não há mais preço a pagar. Eu já sou justo. Eu fui justificado pela graça que há em Cristo Jesus. Bom, quando isso aconteceu em Lutero, você imagina que a revolução dentro deles exalou para fora. Lutero começou a ensinar o povo de Wittenberg a Escritura, o Evangelho. Começou a ensinar. Se engana quem acha que Lutero quis fazer revolução na igreja. Se engana quem acha que Lutero quis marcar seu nome na história. Tanto não é assim que quando mais tarde, ainda em vida, Lutero ouve falar de que alguns já se declaravam luteranos, ele no seu estilo grosso e objetivo de ser, ele dizia: quem sou eu? Um saco fétido de larvas para que os filhos do Senhor ponham em si o meu nome. Lutero não foi um idealizador de um movimento histórico para se fazer grande, absolutamente. Foi um homem que conheceu a graça de Deus no Evangelho e pregou isso. Mas as circunstâncias o levaram a situações inevitáveis. Quando o catolicismo romano soube das teses de Lutero, mandou então uma carta a Lutero, chamado de uma bula, a que Lutero foi então condenado a renunciar todas as suas práticas. Quando Lutero toma aquilo nas mãos, Lutero queima na frente da igreja. Está aberta a guerra. Foi declarada. Nesse meio tempo, e aí eu quero que você tenha atenção para isso, nesse meio tempo, há uma intricada transação comercial, porque a Igreja Católica estava construindo lá em Roma a Basílica de São Pedro, que hoje está lá, que foi à custa de muito perdão de pecado. E para angariar recurso numa negociação que houve entre o bispo de Mainz, na Alemanha, a região de Lutero, que pediu um empréstimo a um banco para poder comprar o seu cargo eclesiástico, em função de que havia a prática do que se chama de simonia, a compra de cargos eclesiásticos por dinheiro. E o bispo da Alemanha precisava pagar um empréstimo, pediu autorização ao Papa para poder vender as indulgências na Alemanha. E o que eram indulgências? Uma carta assinada pelo Papa que conferia o perdão de pecado. Mas não apenas dos vivos, dos mortos também.
o que se revelou um comércio muito lucrativo. Ao ponto de que foi então indicado para a região de Lutero um habilidoso vendedor chamado João Tetzel, e ele saía lá com a sua sacolinha vendendo o perdão, inclusive de quem morreu, e havia uma cantiga que dizia assim: quando a moeda chegar no fundo da sacola, a alma do purgatório decola. E cantarolando isso, foi vendendo muito. Lutero não suportou. Escreve 95 teses em 31 de outubro, afixa nas portas da igreja. A guerra está instaurada. É verdade que Lutero vai ser chamado então a negar a sua fé. Como eu disse, contra ele se emite uma bula papal em 1520 que ele queima na frente da igreja. Depois ele é chamado para uma reunião, que naquela época chamava de dieta, não dieta alimentar, mas dieta, uma expressão onde os nobres se reuniam. E Lutero foi convocado a ir lá, mas ele temia pela sua própria vida. Por quê? Conquanto lhe tenha sido oferecido um salvo-conduto, ele lembrava de João Hus, que também lhe havia sido prometido um salvo-conduto, mas que posteriormente foi traído e levado à fogueira. E Lutero então está diante dessa decisão histórica, mas ainda assim ele decide que vai. E há uma frase de Lutero quando ele diz assim: nem que tivesse tantos diabos em Worms como tem telhas nos telhados, ainda assim eu vou. E foi a dieta de Worms em 1521. Diz a história que é nesse período, nesse contexto de guerra profunda, que ele escreve a sua canção mais famosa, cantada hoje, nesse exato instante em muitas igrejas, que compreende a significação do que foi a reforma, que é a canção Castelo Forte. Lutero então chega na dieta de Worms, na sua frente os seus escritos, os nobres e o clero então arguiram para que Lutero retratasse-se dos seus escritos. O silêncio paira, como aqui agora. Lutero respira fundo e diz: se não me provarem, à luz da consciência e das escrituras, que o que eu escrevi elabora em erro, eu não me retrato, porque não é certo e nem direito que um homem haja contra a sua consciência. E a minha consciência, dizia ele, está cativa, escrava da palavra de Deus. E assim sendo, aqui permaneço. Que Deus me ajude. Amém. Lutero sabia que daquele momento em diante sua cabeça poderia rolar. Mas como eu disse, alguns políticos também tinham interesse na reforma protestante. E entre estes, o príncipe da Prússia, chamado de Frederico, ele então bola um esquema de proteger Lutero. Ele arma um suposto sequestro. E quando Lutero faz o caminho de volta, possivelmente alguma charrete, alguns cavalos param ao redor, Frederico da Saxônia, digo eu, param ao redor da charrete de Lutero, ele é encapuzado, posto num cavalo e some. Talvez alguns pensassem, o fim de Lutero foi igual ao de John Hus. A Igreja Católica talvez não entendesse do que estava acontecendo, poderia ter imaginado, alguém resolveu fazer o trabalho sujo por nós. Lutero some. De repente, começa a circular na Alemanha uns escritos muito parecidos com os de Lutero, assinado por um tal de Fidalgo Jorge. Quem é o Fidalgo Jorge? Lutero, que isolado escreve proficuamente, inclusive traduz o restante do Novo Testamento para a língua alemã, tendo essa iniciativa tida pelos educadores alemães como a base da gramática da língua alemã. O fato é que a reforma se tornou invencível. Alcançou nações, chegou na Suíça, em Zurique, com Zwinglio, mais tarde, numa segunda geração, com Calvino em Genebra, depois na Inglaterra, depois na Holanda, depois na Escócia, e assim sendo, meus irmãos, chegou, alcançou
a Nova Inglaterra, as Américas, na colonização norte-americana feita por protestantes. E aqui estamos nós hoje, por conta dessa história toda. Eu vou encerrar a minha fala, porque eu disse que seria apenas um resgate de uma memória histórica. Mas eu não posso deixar de fazer 3 lições disso aqui, tudo. 3 lições pelo menos, para você guardar aí com você. 3 lições. Primeira lição de tudo isso que eu falei, eu quero que você saia hoje com essa convicção de que Deus é o Senhor da história e a sua igreja sempre prevalecerá. Você está certo disso? Está seguro disso? Pois olhe para a história e veja que há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Às vezes, na nossa perspectiva limitada e finita, a gente se coloca na condição de Elias, que disse: Senhor, não sobrou ninguém. Só eu fiquei e estou na caverna, vou adiantando logo. E Deus diz: engano seu, Elias. Há pelo menos 7.700 joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não o beijaram. Deus é Senhor da história. Mas escute uma coisa: em função de que Deus é o Senhor da história, a igreja prevalecerá sempre. As portas do inferno não prevalecem, ela segue a sua marcha, ela segue o seu curso. Deus é o Senhor e a igreja prevalecerá. É por isso que quando a gente observa o atual estado de coisas hoje, às vezes a gente quer até se desesperar. Para não falar de muitos exemplos, hoje alguém me disse que está preparado para circular numa grande igreja neopentecostal do Brasil um folheto do tipo assim: oração dos mortos. Venha para cá, a oração dos mortos. Mas talvez isso seja o mínimo, diante das oblações e sacrifícios que se repetem todo dia, diante do misticismo e da crendice que campeia, do abandono do Evangelho, da credulidade principalmente dos mais humildes e simples, daqueles que tripudiam e fizeram da igreja um grande negócio, que mercadejam a fé deliberadamente, que fala o sujo do mal lavado, e o mal lavado aponta o dedo sujo para o sujo. Ou não é assim? De fato, o atual estado de coisas é terrível. E não adianta sermos dóceis, ingenuamente, para não querer enxergar o que está posto diante dos nossos olhos. Nós vivemos um período de caos. De caos. Louvado seja Deus por aqueles a quem Deus tem dado sensatez na condução do rebanho. Mas o fato é que a coisa não é boa. Mas uma coisa eu estou seguro e certa: Deus permanece no seu alto e sublime trono. Uma segunda coisa que eu preciso lhe dizer de lição aqui. Segunda coisa, meus irmãos, e aí eu quero chamar muito a sua atenção nisso, de que a reforma é um movimento humano de redescobrimento do significado do Evangelho. Portanto, escute bem uma coisa que eu vou dizer aqui, viu? A reforma não é uma coisa de anjos. Esses homens tiveram muitos erros também. Ou você pensa que não? Muitos. É um movimento humano. Eles estavam redescobrindo o que era Evangelho. E assim sendo, tiveram excessos, tiveram equívocos, tiveram compreensões ainda limitadas, que outros mais tarde tiveram uma melhor compreensão. A reforma é um movimento humano, não dá para endeusar. Não dá para a gente fazer como Pedro queria fazer na transfiguração. Façamos aqui uma tenda para Lutero, uma tenda para Calvino, e uma terceira tenda eu vou deixar em aberto aí, você que escolhe. Não dá para a gente criar ídolos da reforma. Não dá para a gente ficar endeusando estes homens. É gente como a gente. Mas que com ele nós aprendemos que é preciso redescobrir o que seja o Evangelho. Ou não é? Mas há uma terceira lição que eu quero pontuar nessa noite. Com esta eu encerro. É de que a graça salvadora
que se manifestou em Lutero, naquela torre, naquele dia, lançando luz para sua alma inquieta e ansiosa. Essa mesma graça salvadora, ela se manifesta em nós, por meio de nós e apesar de nós. Existe uma ordem aqui que eu quero que você entenda. A graça se manifesta em nós. Lutero nunca disse assim: eu vou fazer uma reforma. Você acha que ele disse isso? Nunca disse. Reforma disse a gente depois, que tinha sido uma. Quando a gente olhava para a nossa forma de ser igreja, e aí comparava com a forma católica de ser igreja, que também passou por suas reformas, principalmente no Concílio de Trento, e aí dizemos assim: olha, nós não temos essa forma porque nós fizemos uma reforma. Mas Lutero mesmo nunca disse assim: eu sou um reformador. O que acontece aqui é um homem que entendeu a graça do Evangelho, e essa graça invadiu o seu ser. Por isso que é uma tolice muito grande quando hoje tem também aqueles que, levantando a bandeira da reforma, brigam uns com os outros, fazem guerra. Eu sou reformado. Ora, antes investigue se a graça de Deus está em você, do que levantar a bandeira da reforma. Porque o que aconteceu aqui foi um homem que encontrou-se com o Evangelho. Amém, meus irmãos? Para não cairmos nessa ingenuidade tola de defendermos a reforma como se fosse o nosso clube de futebol. O que está em jogo aqui é coisa séria. Foi o homem que entendeu a graça de Deus nele. Portanto, o primeiro grande sinal de que estamos na direção da reforma protestante é averiguarmos em nós mesmos se reside e se em nós mesmos foi instalada essa graça perdoadora, transformadora, que nos lança para a vida e nos projeta para o mundo com uma outra perspectiva de salvos, regenerados e de perdoados. Independente do nome da igreja, da placa denominacional, a graça se manifestou em mim. Mas eu disse que essa graça que se manifesta em nós é também a graça que se manifesta por meio de nós. Não tem como não ser. Não tem como não levarmos adiante aquilo que se convencionou no século XVII, a tocha dos puritanos. É preciso levar a mensagem para frente. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. É despertando-nos para que nós despertemos a outros do que seja o Evangelho. E o mais bonito disso tudo é que essa graça que se manifesta em nós, essa graça que se manifesta por meio de nós, ela se manifesta inclusive apesar de nós. Razão porque ela é graça. Porque apesar de nós, apesar das nossas esquisitices, das nossas debilidades, das nossas incredulidades, das nossas religiosidades, essa graça continua a operar no nosso ser. Que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe neste dia 31 de outubro de 2013, 496 anos de reforma protestante. Examine se o espírito da reforma já está dentro de você no que concerne ao seu entendimento do significado do Evangelho. Analise a si mesmo se nós não estamos apenas fazendo parte da estrutura, da religiosidade, dos congraçamentos, dos ajuntamentos, das observâncias externas, das acomodações exteriores, ou se de fato o Evangelho já entrou aqui dentro da gente de verdade. Eu sou perdoado, eu sou regenerado, eu ando na vida assim, salvo. Ou se nós ainda estamos lutando para ser, brigando para ser, quando na verdade nós já somos. Só para você não achar que aqui se trata de algum tipo de antinomismo, que significa aquele indivíduo que diz assim: fui salvo, não preciso mais da lei, não preciso fazer nada, vou cair no mundo de cabeça na gandaia. Não é isso, não.
Aqui se trata de alguém que anda como salvo, como perdoado. Numa expressão de Paulo, não é uma coisa que aconteceu ali e ali ficou. É de fé em fé. O justo vive assim, de fé. Amanhã também, depois de amanhã também. Você entende assim? É de fé em fé. Porque o meu justo viverá, no sentido andante, caminhante, que está vivendo a vida, vivendo em fé. É assim que a gente caminha. Eu só vou dizer uma última coisa para você. Talvez a gente tropece muita bobagem da vida cristã. Talvez a gente perca tanto tempo com mesquinharias religiosas. Sabe por quê? Porque nossa mente não foi ainda acachapada com o que significa o Evangelho. Quando a gente entende o que é Evangelho de verdade, certas coisas a gente não perde nem tempo mais. Ou não é verdade? Que Deus em Cristo nos abençoe. Se for para falar, irmãos, eu vou embora. Mas tem que terminar. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por isso. E a minha oração no Senhor é que Deus possa ter de fato falado ao seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos colocar na cruz as nossas vidas. Eu vou pedir para o seminarista Joares orar ao Senhor nesse instante. E finalizando a minha fala nesse culto, eu vou pedir para encerrar. Eu quero que a gente exista em gratidão. Sempre a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de